Próximo tema agora, doutor, porque uma startup brasileira desenvolveu um aparelho que é capaz de monitorar, olha isso, a capacidade do cérebro de manter a pressão dentro do crânio. E o resultado do monitoramento sai em até 20 minutos. Esse aparelho é considerado uma evolução, uma vez que a forma mais utilizada para se medir a pressão dentro da cabeça é por um furo no crânio. Doutor, eu sei que você trouxe para a gente entender, aqui a gente tem essa imagem, mas você trouxe para a gente... Mostra já pra gente como é que funciona esse aparelho, que é muito curioso, né? Olha só que bacana, Muriel. Isso aqui é um crânio de resina, mostrando como é a superfície da nossa cabeça, sem o couro cabeludo. E aqui a gente tem um sensor que é acoplado através de uma fita que é ajustado de acordo com o perímetro cefálico do indivíduo. Nesse sensor, eu tenho a capacidade de captar a própria pulsação do crânio na ordem nanométrica da sua quantidade de distância que você consegue ver. E com isso, através de uma análise que vai ser submetido isso para um Bluetooth, por exemplo, num tablet, num celular, e depois então uma análise de computador, eu consigo ter acesso ao padrão da curva da pressão intracraniana e com isso eu consigo estudar a complacência cerebral. Para que serve isso? Isso vem de acordo de encontro com um conceito que a gente tem na neurocirurgia, que o crânio é um estojo inelástico. E, na verdade, ele não é. Quando a gente olha nessa intimidade microscópica, ele pulsa e é capaz de, através dessa forma de você fazer a aferição da pressão, entender se dentro desse crânio a pressão intracraniana ela está alterada, se ela está alta, se tem alteração da complacência cerebral e, com isso, realizar diagnóstico, muitas vezes preciso e necessário, tanto no hospital como inclusive no consultório. Então, nesse caso aqui específico, é uma evolução porque não tem nenhum tipo de furo no crânio. Agora, o que a gente está acostumado a ver normalmente, já existe então esse furo no crânio. Ele é arriscado, é uma cirurgia, né, no fim das contas? É uma cirurgia. Por exemplo, um paciente que teve um traumatismo crânioencefálico e eu preciso medir a pressão intracraniana, porque muitas vezes isso vai fazer com que eu tenha que tomar alguma conduta, como por exemplo uma operação ou então dar um determinado medicamento, consiste em um procedimento operatório neurocirúrgico, no qual eu faço uma pequena abertura no crânio e coloco um sensor em contato, por exemplo, com estruturas intracranianas como o cérebro, ou então embaixo da própria dura mater, ou dentro dos ventrículos cerebrais. Quer dizer, me dá um número, me dá um padrão de curva, mas é invasivo. A grande sacada aqui, o grande mérito do professor Sérgio Mascarenhas, da Universidade de São Carlos, que desenvolveu isso, é conseguir captar de uma forma não invasiva a pressão intracraniana. Aqui já foi liberado na Anvisa, por exemplo, isso aqui eu utilizo no meu consultório, mas também agora nos Estados Unidos. Então, assim, através desse sensor externo, a gente consegue fazer diagnósticos que nos auxiliam, por exemplo, em tratamento de doenças, como, por exemplo, hipertensão intracraniana idiopática, que é o pseudotumor cerebral, pacientes que têm hidrocefalia e têm uma válvula regulável, de repente eu preciso saber se eu tenho que aumentar ou reduzir a pressão da válvula. Esse sensor me ajuda com isso, porque me dá, na verdade, o padrão da curva. Então, você imagina o seguinte, se eu tenho um paciente com pressão alta, pressão arterial, eu coloco o manguito em volta do braço e faço uma medida não invasiva. Exato. E tenho acesso ao número. Para o crânio, a gente não tinha isso. Então, ou eu fazia uma cirurgia, ou então uma punção lombar, ou seja, colocar um catéter que tem que furar a espinha do indivíduo para ter acesso ao líquido cefalorraquidiano e ter, então, a medida. Dessa forma, agora, eu consigo fazer essa aferição sem precisar invadir a integridade do ser humano. Doutor, dá mais alguns exemplos do que pode fazer essa pressão do crânio aumentar? Vamos imaginar o seguinte, um tumor cerebral, que é uma situação em que você tem uma divisão de células de uma forma inadequada e dessa forma aumenta uma massa dentro da caixa intracraniana. Isso pode aumentar a pressão intracraniana, dando dor de cabeça, náuseas, vômitos, perda de visão. Um paciente que tem um distúrbio do trânsito licórico, e aqui a gente fala principalmente da hidrocefalia e do pseudotumor cerebral. Pseudo porque é falso, não tem tumor, mas tem uma condição em que a pressão dentro da cabeça está elevada. Isso pode fazer com que o indivíduo tenha dor de cabeça constante, alteração visual e muitas vezes até você fazer o diagnóstico, você já perdeu muito tempo com todo esse processo, que poderia ter sido abreviado. E um sensor como esse, que você pode ter numa clínica e você pode ter num consultório, você consegue ter acesso a essa informação de uma forma muito mais rápida. Então, assim, é um orgulho para a gente aqui, cientista do Brasil, sobretudo para a neurocirurgia brasileira, ter o nosso país aí chancelando uma coisa muito diferente e muito audaciosa em todo o mundo. É uma novidade, inclusive, para o mundo, é isso?
Inclusive para o mundo. Inclusive, por exemplo, a NASA vem utilizando isso e existem projetos para sua utilização, para se aferir a pressão intracraniana nos mais diversos ambientes e locais, sem a necessidade de invadir a integridade de um ser humano. Doutor, e para a gente encerrar, se a pressão estiver realmente de forma normal, como fazer ela normalizar depois que apontar, por exemplo, nesse aparelho, algum tipo de anormalidade? Então, dependendo do diagnóstico, você vai estabelecer um tratamento preciso. Por exemplo, pode ser a utilização de um medicamento para reduzir o valor da pressão intracraniana, pode ser a necessidade de fazer uma cirurgia, por exemplo, o implante de uma válvula, então se for um tumor, a remoção de um tumor. É lógico que isso aqui não vem sozinho, vem junto com a necessidade de um médico avaliar, fazer um bom exame físico, exames de imagem em conjunto e então estabelecer um tratamento, Muriel. Então, perfeito. Existe, então, uma opção que não é a cirurgia, que é fazer aquele furo no crânio. E a opção é esse aparelhinho pequenininho que parece ser tão fácil. Exato. Esse aparelhinho pequenininho, ele faz a captação e nos dá uma informação extremamente importante, sem a necessidade de realizar um procedimento cruento, que é uma cirurgia, evitando, assim, complicações que muitas vezes são desnecessárias. Novidades, então, na ciência brasileira. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você, Muriel. Pessoal, se cuidem e até breve. Esse foi mais um Correspondente Médico.